Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa devocional, terminando essa semana, né? Amanhã já é sexta-feira, também terminando esse mês de janeiro, já nos seus últimos dias, mas nós ainda temos muitos motivos para nos colocar diante do Senhor. Nós ainda temos muito o que aprender dele. E é por isso que é importante que mantenhamos sempre esse costume, desse momento devocional, desse culto que nós podemos prestar ao Senhor todos os dias. Hoje eu quero convidar você para me acompanhar na leitura do livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 16 a 23. Daniel 2, de 16 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que lhe pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, e ele disse: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu rendo graça e louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Amém? Irmãos, nós conhecemos, né, a história de Daniel, e um dos primeiros episódios que a Bíblia conta a respeito da vida de Daniel foi essa interpretação desse sonho que o rei Nabucodonosor teve. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia, o maior império daquela época, o império que tinha levado cativo o povo hebreu, o povo de Israel, e ele então teve um sonho que o perturbou, porque Nabucodonosor, ele tinha poder, tinha riqueza, tinha fama, a palavra dele era a lei ali na Babilônia, as suas ordens elas não podiam ser desobedecidas nem questionadas, mas de repente ele sente que ele está sendo ameaçado, ele sente que ele é frágil de alguma forma. Quando ele tem aquele sonho, ele se sente ameaçado por alguém maior do que ele, alguém ou algo que estava fora do seu controle, alguma coisa invisível além desse mundo. Ele então ficou inseguro, ficou inquieto, ficou perturbado. E ele manda então chamar os seus sábios, né, caldeus, feiticeiros, sábios, de todas as formas ali, encantadores, para que eles então interpretem o sonho que ele teve. Na verdade, ele queria que eles contassem o sonho e desse a interpretação. Só que ele descobre então que a sabedoria dos sábios deste mundo tem limite. Ela é limitada, ela é deficiente, porque aqueles homens dizem para o rei: olha, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que você está exigindo. Isso é um assunto sem precedentes na história da humanidade. É muito difícil para nós. Só os deuses é que podem fazer isso que você está pedindo. E o rei Nabucodonosor, então, diante da resposta dos sábios, ele revela então a prepotência dele, né? A gente já imaginava, porque ele já pediu para que os homens contassem o sonho e a interpretação, mas Nabucodonosor então não aceita essa resposta de que há coisas que são impossíveis aos homens, e ele então, mesmo oferecendo vantagens financeiras, promoções, porque ele tinha poder e riqueza nas suas mãos, ele achava que o mundo estava aos seus pés, mas mesmo assim ele não conseguiu satisfazer aquilo que ele procurava. E ele então manda matar todos os sábios da Babilônia. E quando ele dá essa ordem, ele então ameaça a vida de Daniel e de seus companheiros. E nesse momento então que Daniel fica sabendo do decreto do rei e descobre que ele ia ser morto, junto com seus companheiros ali, ele então decide chegar ali no chefe no chefe da guarda, ali na pessoa próxima do rei, e dizer: olha, Arioque, eu preciso falar com o rei.
me dê um tempo. E Daniel então vai falar com o rei explica para Daniel o que está acontecendo. Ele diz: rei, eu preciso de um tempo, me dê um tempo e eu vou voltar com a solução desse problema. A gente pode pensar no tanto que Daniel deve ter se sentido angustiado em saber que havia um decreto real que ameaçava a sua vida e que esse decreto real não poderia ser revogado de nenhuma forma, que Nabucodonosor já estava decidido a fazer aquilo que ele então tinha determinado. E ele então temeu por sua vida, temeu pela vida de Misael, de Ananias, de Azarias, seus companheiros, e ele então teme pela vida de todos e ele decide então tomar algumas atitudes. E ele toma então 3 atitudes importantes na solução desse problema. Primeira coisa, ele foi ao rei e pediu tempo. Daniel teve uma iniciativa bastante ousada, mas ele não foge, ele não se esconde, ele não tenta enrolar o rei. Ele reconhece que ele é limitado, mas ele reconhece que se Deus intervir naquele problema, aquele problema então terá solução. Então ele vai ao rei e pede tempo. Ele fala: olha, me dá um tempo, porque eu não posso resolver isso, mas o Senhor que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, pode resolver então esse problema. E muitas vezes, irmãos, nós também encontramos dificuldades nas nossas vidas e nós às vezes pensamos em fugir delas. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós devemos enfrentar. Se nós temos que resolver um problema, por mais difícil que ele seja, nós precisamos entender que nós não podemos fazer nada muitas vezes, mas o nosso Deus pode. O nosso Deus pode todas as coisas. Então, às vezes, a gente precisa dizer: olha, eu vou enfrentar esse problema. E aí, quando Daniel, então, pediu tempo ao rei, ele tomou uma segunda atitude muito importante. Ele foi até os seus amigos e pediu oração. Ele disse: olha, vamos clamar juntos ao Deus do céu, para que ele tenha misericórdia de nós e nos revele, então, esse mistério. Quando para o mundo, às vezes, só resta o desespero, para os filhos de Deus, sempre existe o recurso da oração. Daniel fez o mesmo pedido ao Rei dos Reis, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele e seus amigos então se juntaram numa unidade para pedir ao Senhor que revelasse aquele mistério. Daniel compreendeu a importância de nós termos um grupo de oração. Ele sabia que quando os crentes se unem em oração, isso agrada a Deus. A vitória é certa. Nós precisamos buscar a ajuda das pessoas certas na hora das nossas crises. A nossa ajuda vem do Senhor e os nossos irmãos são aqueles que podem nos ajudar a buscar ao Senhor em oração. E é por isso que orar juntos é tão importante, é por isso que ir ao culto de oração é importante, é por isso que dizer na igreja quais são os nossos pedidos é importante, porque quando a igreja se une em oração, Deus então abençoa. E Daniel então sabia disso e ele foi até os seus companheiros e pediu: vamos orar. Vamos orar juntos. Em terceiro lugar, eles então se colocam diante de Deus e eles pedem misericórdia. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus do céu. O nosso Deus estava acima do céu, acima do sol, acima da lua, acima das estrelas, acima de tudo aquilo que os babilônicos adoravam. Enquanto aqueles homens adoravam os astros, Daniel estava adorando o Deus que era o criador dos astros. Ele revela então sua fé a Deus, ele chega a Deus pedindo misericórdia. E ele nos ensina então que a oração é um ato de humildade, não de arrogância. Nós não devemos chegar diante de Deus dizendo: olha, o Senhor precisa fazer isso por mim, eu quero que seja assim, eu decreto, eu determino. Não. Daniel chega diante do Senhor e pede: tem misericórdia. Olha para nós com misericórdia. Humildemente, então, ele se coloca diante do Senhor. E a Bíblia diz então que Deus atende Daniel e revela para Daniel não só o sonho que o rei Nabucodonosor teve, como a interpretação daquele sonho. E Deus então dá condições para que Daniel volte até o rei Nabucodonosor e revele para ele a verdade daquele sonho que ele teve. E aí o que Daniel faz depois que Deus então revela a ele esse mistério? Daniel exalta a Deus.
E ele então exalta a Deus por vários motivos. Primeiro, ele exalta e ele bendiz a Deus porque Deus conjuga poder e sabedoria, porque nele existe poder e sabedoria. O rei Nabucodonosor tinha poder, mas não tinha sabedoria, porque sabedoria é a capacidade de tomar a decisão certa. Agora, poder é a capacidade de, então, tornar efetiva essa decisão que foi tomada. E Daniel diz, então, Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem poder e o Senhor tem sabedoria. O Senhor não só é capaz de fazer qualquer coisa, como o Senhor é capaz de fazer as coisas da maneira correta, porque o Senhor sabe qual é a decisão correta a ser tomada. No Senhor existe poder e existe sabedoria. Em segundo lugar, Daniel louva e exalta o Senhor, porque Ele é o Senhor do tempo. O Deus Criador é o Deus da providência. Nós precisamos entender isso e precisamos depender muito mais do Deus da providência do que da provisão. Nós precisamos aprender a saber que nós não importa aquilo que nós precisamos, porque nós servimos ao Deus da providência, ao Deus que provê todas as coisas. Daniel aqui diz que ele muda o tempo, que ele muda as estações do ano, ele faz vir a chuva, ele faz vir o sol, ele faz vir o dia, ele faz vir a noite. O nosso Deus governa sobre a humanidade e sobre a história do mundo e sobre tudo que existe. E é interessante que exatamente o que a interpretação daquele sonho que Deus revelou através de Daniel a Nabucodonosor foi exatamente o que aconteceu na história do império do reino da Babilônia. Se depois os irmãos continuarem lendo, os irmãos vão ver que toda aquela profecia se cumpriu, porque Deus já tinha escrito, Ele é o Senhor da história, Ele governa. E, por último, Daniel, então, bendiz a Deus, porque Ele é o Senhor da história, como nós acabamos de dizer. As rédeas da história estão nas mãos de Deus, não nas mãos dos poderosos desse mundo, e muito menos nas nossas mãos. Daniel disse para Nabucodonosor que ele só estava lá onde ele estava porque Deus o tinha colocado ali naquele lugar. Aquilo não era mérito de Nabucodonosor, está lá no versículo 37 e 38, mas aí na frente. Porque Deus é quem remove reis, estabelece reis, Ele levanta reinos e abate reinos. A história está nas suas mãos. E Daniel então bendiz a Deus, porque Ele é o Senhor dos mistérios. Daniel sabe que o Deus que ele serve é o Deus que tudo sabe e o Deus que tudo vê. Tudo que o homem tem, tudo que o homem sabe vem de Deus. Daniel então demonstra ao rei Nabucodonosor que ele serve ao Deus verdadeiro. E nós também servimos a esse mesmo Deus. Nós podemos nos descansar, nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às nossas tribulações, porque o nosso Deus, o Deus de Daniel, é o Deus que governa o tempo, é o Deus que governa a história, é o Deus que muda as estações, que traz a chuva, que traz o sol, que traz o dia, que traz a noite. E para esse Deus que conjuga poder e sabedoria, onde existe força ilimitada, não há nada que seja impossível. Para esse Deus não existe nada que seja demasiadamente difícil. E esse Deus, Ele é o Deus que tem misericórdia. Quando nós então percebemos que precisamos enfrentar as nossas situações e quando nós então descobrimos que podemos orar juntos e pedimos ao Senhor misericórdia, Ele nos atende. O nosso mundo precisa, irmãos, hoje mais do que nunca, da misericórdia de Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos clamar juntos. Nós temos tido dias difíceis, dias muito difíceis de todas as formas, né? Problemas pessoais de cada um, problema da pandemia, problemas financeiros. Mas se nós orarmos juntos, se nós diante do Senhor clamarmos por misericórdia, Ele vai nos atender, eu tenho certeza. Então vamos orar nesse instante, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, lembrando de todos aqueles que precisam das nossas orações e que têm colocado seus pedidos. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus de Daniel, o Senhor não mudou. Ó Deus, aquele Deus que colocou Nabucodonosor ali naquele trono e que provou para aquele rei que
a vida dele fazia parte de uma história governada pelo Senhor. O mesmo Deus, ó Deus, que teve misericórdia de Daniel, que revelou a ele aquele sonho, aquela interpretação, é o nosso Deus, é o Senhor. É o Deus diante de quem nós nos colocamos nessa noite. Senhor, nós te exaltamos. Como Daniel te exaltou, nós te exaltamos, porque o Senhor é o Deus que conjuga poder e sabedoria. O Senhor não só sabe o que deve ser feito, como tem poder para fazer. E nós te exaltamos por isso, porque tudo que o Senhor faz da maneira correta. Nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus do tempo. O Senhor é o Deus que muda os anos, que muda as estações, que traz o dia, traz a noite, que traz chuva sobre a terra. Ó Deus, o Senhor é o Deus da história, é aquele que decreta o que vai acontecer ainda. Ó Deus, nós sabemos que não existe nada fora do seu controle. Ó Deus, o Senhor é o Deus dos mistérios. O Senhor é o Deus que revela mistérios aos homens e cujos mistérios não podem ser conhecidos. O Senhor é o Deus que não pode ser sondado. O Senhor é o Deus que não pode ser ensinado, que não pode ser aconselhado, porque no Senhor reside toda a perfeição, toda a inteligência, toda a sabedoria. Tudo que nós temos, tudo que nós sabemos vem do Senhor e nós te exaltamos por isso. Nós glorificamos ao Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor olha para nós com misericórdia. Nós estamos diante do Senhor nessa noite juntos em oração para te clamar misericórdia. Tem misericórdia do nosso Brasil, do nosso mundo. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão sofrendo nesse instante. Ó Deus, tantas pessoas com Covid, internadas, passando por situações extremamente difíceis, aquelas pessoas ali no Amazonas, ó Deus, e em outros lugares que já estão enfrentando a dificuldade, ó Deus, da falta de estrutura da rede de saúde, pessoas morrendo, pessoas sofrendo por causa dos seus entes queridos. Ó Deus, olha para esse mundo com a tua misericórdia, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. Nós não conhecemos a maioria dessas pessoas, mas o Senhor sabe quem elas são, e nesse momento teu Espírito pode chegar até elas, trazendo tudo que elas precisam. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia da Ana Carolina, naquele UTI. Ó Deus, a vida dela é tua, e o Senhor tem um propósito. Então, ó Deus, faça conforme a tua vontade, tem misericórdia dela, da sua família, da Juliana, ó Deus, da sua avó. Ó Deus, tem misericórdia da família da Ana Carolina, tem misericórdia da vida dela. Ó Deus, também te clamamos por misericórdia sobre a vida do irmão Feliciano. Abençoa o teu servo, ó Deus, naquela enfermidade. Ó Deus, pela vida da Regina, irmã da Leila. Ó Deus, tem misericórdia dela. Tem misericórdia da irmã Iracene e sua família. Ó Deus, eles estão enfermos ali com Covid. Ó Deus, restaura a saúde daquela família. Nós te clamamos. Senhor, olha com misericórdia para a irmã do irmão José Ailton, que fez aquela cirurgia e está naquela UTI nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando a sua recuperação. Que o Senhor possa estar dando a ela graça, ó Deus. Que o Senhor possa estar dando a ela, ó Deus, consolo, conforto e paz. Abençoa também a irmã da irmã Marionilda. Ó Deus, tem misericórdia da vida dela, ó Deus, onde ela estiver nesse momento. Ó Deus, todos aqueles que estão enfermos, a irmã Conceição, sua família, tem misericórdia, ó Deus, da irmã Marli, da irmã Roseli, tem misericórdia, ó Deus, da irmã Lucineide, do pastor, da irmã Helenita, tem misericórdia, Senhor, da irmã Silvia, da irmã Maria José, da irmã Maria de Fátima, cada um dos nossos irmãos, da irmã Sandra, do irmão Levi. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia do Wilson naquele tratamento que ele vai fazer. Que o Senhor esteja ali na frente, orientando, dirigindo. Ó Deus, dando sabedoria, dando entendimento. Ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando na vida dele. A cada momento, ó Deus, abençoa. Senhor Deus, também queremos te pedir nesse instante, ó Deus, pelos nossos amigos
e familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, é tempo de mudar o nosso pensamento, é tempo de mudar, ó Deus, a nossa visão. Então abençoa, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, a família do irmão Tinha, a família da irmã Helenita. Ó Deus, abençoa, Senhor, dá aos teus servos o privilégio, ó Deus, de ver a sua família rendida aos pés do Senhor. Senhor Jesus, eu te peço nesse instante, abençoa as famílias da nossa igreja, as famílias sobre a face da terra. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, de cada família. Ó Deus, aqueles que estão com dificuldades financeiras, ó Deus, aqueles que estão com dificuldades de relacionamento, cuida de cada um. Abençoa as famílias que têm nos assistido nesses dias, a Albiana e sua família, a Sueli, a Cidinha, o Rosiron, ó Deus, nossos amigos e parentes lá de Porá, também o Giovanni e sua família, a Laura e sua família. Ó Deus, tem misericórdia, que a tua palavra chegue a esses corações. Ó Deus, que a ação do teu Espírito Santo esteja nessas vidas e nessas casas, e que o Senhor possa conceder a cada um que deseja o seu coração. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Muito obrigada, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigada pela tua salvação. Nós te exaltamos porque nós temos certeza de quem o Senhor é e do que o Senhor pode fazer por nós. E é no nome poderoso de Jesus, no nome que é sobre todo nome, que nós oramos nesta noite. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família e que você possa então receber dele a bênção, o milagre que você tanto precisa. Amanhã estaremos aqui novamente, às 6 horas da manhã, a irmã Áurea, 20 horas a Carol estará com os irmãos amanhã. E no sábado eu estarei novamente, a irmã Áurea também, 6 da manhã e eu às 20 horas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Apresentar-lhe Jesus, Ele quer ser seu Salvador e Senhor, será seu Rei e amigo, tudo que você espera e mais. Ele é voz que ressuscita os mortos, Ele é o pão que nutre e sustenta, Ele é a calma na cova dos leões, é o pastor que busca a ovelha, Ele é a mão que se estende pra salvar, quando as ondas crescendo estão. Ele é o quarto homem sempre ao seu lado, ao andar pelo fogo. A vida é repleta de problemas, mas bem perto de você Ele estará. Se você cair, Ele o carregará, estará presente quando necessitar. Ele é voz que ressuscita os mortos, Ele é o pão que nutre e sustenta, Ele é a calma na cova dos leões, é o pastor que busca a ovelha, Ele é a mão que se estende pra salvar, quando as ondas crescendo estão. Ele é o quarto homem sempre ao seu lado, ao andar pelo fogo.
história da sua redenção.